Microfone aberto para Jorge Soares, o repórter de 8 Copas do Mundo. Destaques do Santa Cruz. Fábio Cortez pode comandar o Santa pela última vez no próximo domingo. Atacante Ariel participou do último treino, mas continua sem previsão de retorno. Trio de arbitragem e VAR devem ser divulgados até o final da tarde. O William Alves com possibilidade de retorno se o tricolor passar a final do Pernambucano. Santa vai tentar quebrar tabu em não vencer o Náutico fora de casa há quase 10 anos. Momento Esportivo. Vamos ao Arruda, saber as últimas do mais querido, com o repórter mais bem informado sobre as coisas do Santa Cruz, Diego Gondim. Bom dia, Diego. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes do programa Momento Esportivo. Antes da gente falar as coisas do Santa Cruz, Jorge, que a gente convidar o torcedor do Santa para acompanhar o Cast Coral no YouTube, tá? Inclusive, Jorge, na próxima semana tem um sorteio de uma camisa oficial do Santa, autografada pelo Ídolo Grafite, que iremos fazer no nosso canal no YouTube do Cast Coral. Então o torcedor acompanha a gente lá, tem várias informações do Santa. E essa camisa autografada por Grafite pode ser sua, torcedor tricolor. Mas vamos embora, Jorge. Clássico domingo, né, Jorge? Santa Cruz que nos últimos jogos não vem tendo uma boa sorte contra o Clube Náutico Capibaribe, mas quando se trata de clássico, Jorge, tudo pode acontecer. Nos últimos 10 clássicos, Jorge, para você ter ideia, de 2020 para cá, o Santa Cruz só venceu um jogo e foram 5 vitórias do Náutico e mais 4 empates. Ou seja, o Santa Cruz vem numa desvantagem tremenda contra o Clube Náutico Capibaribe, Jorge. Para esse jogo, Jorge, o técnico Fábio Cortez, né, é provável que ele faça algumas mudanças. Atenção, tá, Jorge? Não se surpreendam se o goleiro Rock Kennedy, né, que foi peça fundamental no acesso do Santa Cruz, ele perca a posição para o Gabriel Silva, né? Nem para o Felipe Alves, tá? Para o Gabriel Silva, goleiro que veio do tricolor baiano, Jorge. E algumas outras modificações devem também ser feitas. Na lateral direita, Jorge, é provável que o Pedro Costa entre na vaga do Israel e o Israel seja deslocado para a ponta, para o ataque, né? É uma posição que ele fez muito na Série D do Campeonato Brasileiro. E algumas outras modificações também. Na lateral esquerda, alguma modificação provável? Não, Jorge. A lateral esquerda deve ficar ainda a cargo do Alex Juan, né? Não deve modificar não, Jorge. Mas, sobretudo, aí deve ter umas modificações, essas que eu lhe falei. No meio-campo também, né? É provável que o jogador Patrick Alain, ele seja também, né, fazendo aquela posição ali do único camisa 10, o William Júnior pode ser também que seja modificado para o setor de ataque. Ou seja, o treinador, o Fábio Cortez, ele deve fazer algumas modificações, inclusive hoje tem uma coletiva, Jorge, aí a gente vai questionar, né, daqui a pouquinho, a coletiva às 2h30, a gente vai questionar algumas coisas aí ao treinador Fábio Cortez, que só a vitória interessa, Jorge. E a situação de William Alves, Ariel para esse jogo não será possível? O William Alves, Jorge, ele está fazendo um tratamento e o Departamento Médico de Santa Cruz estimou a volta do atleta em 8 semanas. Porém, Jorge, como o William Alves é um atleta muito dedicado, Jorge, a gente tem informações que o William Alves chega no clube de 7h30 da manhã, só sai de 7 da noite, Jorge. Ou seja, ele passa o dia inteiro no clube fazendo tratamento de forma intensiva. E esse tratamento dele, Jorge, foi reduzido em 6 semanas. Né? O William Alves já foi entregue ao departamento físico e faltando algumas sessões de fisioterapia. Então é provável que o William Alves, caso o Santa Cruz passe para a final, ele esteja à disposição do primeiro jogo da final. Ou então, Jorge, caso o Santa Cruz não passe, ele estará à disposição no dia 5 de março, no jogo pela Copa do Brasil, aqui em Recife, diante do Souza, Jorge. A situação do Ariel, né? O Ariel, ele está com um problema, né? Estava com um problema na panturrilha. Ele retornou ao seu país natal, né? Que foi a Argentina. Fez todo o tratamento e voltou. Mas, pelo que a gente tem informações, o Ariel deve ser pouco provável, né? Deve ser pouco provável seu aproveitamento. É uma das perguntas que a gente vai questionar hoje o treinador Fábio Cortez. Por quê? O Santa Cruz está precisando de gols.
o atacante Quirino não vem bem. E se tem Ariel, Jorge? O Ariel se diz estar curado. Se ele tem condição de jogar 10, 15, 20, 30 minutos, põe o jogador para jogar. Até porque é um salário caro. E o último jogo de Ariel, oficialmente pelo Santa, Jorge, ainda foi na Série D. Ou seja, ele não jogou nesse campeonato pernambucano. Então, a gente vai questionar o treinador Fábio Cortes para saber a condição do Ariel para essa partida do próximo domingo contra o Náutico, 18 horas nos aflitos. Jorge. Ô Diego, e qual o segredo do elenco passar 8 dias sem dar entrevistas? Jorge, é uma coisa também que a gente fica se perguntando aqui, né, Jorge? Ninguém se comunica com o torcedor, né? A gente não vê o presidente se comunicando mais com a torcida, o vice-presidente não se comunica, os executivos de futebol, né, que é o Pedro, que é o CEO, o Arley Menezes também não fala com o torcedor, ninguém fala absolutamente nada. Tem alguns questionamentos que são feitos aí, inclusive a gente recebe algumas mensagens no nosso canal no YouTube, no Cast Coral, a respeito, né, sobre as camisas da Reebok, os torcedores que compraram as camisas, não sabem quando é que chegam, ou seja, é preciso mais a direção do Santa, né, em todos os setores se comunicar com o torcedor. A gente não sabe absolutamente nada, Jorge, e o que é passado para a gente da imprensa é somente, né, aquelas sonoras para a gente falar para o torcedor. Se a gente não investigar, se a gente não colher informações, o torcedor do Santa fica sem informação, Jorge. E sobre o futuro treinador, Claudinei Oliveira e o Marcelo Fernandes continuam como os mais especulados, Diego? Jorge, assim, eu trabalho com 4 nomes, né, Jorge? A gente vem trabalhando com 4 nomes, né? Eu não descarto também o Luizinho Vieira. O Luizinho Vieira, né, que estava no Confiança, o Claudinei, que é uma indicação do Arley, né, que trabalhou com o Arley no Goiás, Marcelo Fernandes, que era auxiliar técnico do Santos, no Santos ele foi auxiliar técnico de Muricy Ramalho, Dorival Júnior, Vanderlei Luxemburgo, e agora recentemente conseguiu acesso com o título pela Ponte Preta. E também o Gerson Testoni, né, Jorge, que foi do Altos, né, e está lá no Campeonato Piauiense. Inclusive, né, o Altos, no meu ponto de vista, foi o time que mais deu trabalho no Santa Cruz na Série D. E aí foram 2 jogos, 2 empates, o Santa Cruz venceu nos pênaltis, né? E o Altos era trabalhado pelo Gerson Testoni. Ou seja, esses nomes aí, esses 4 nomes aí que a direção do Santa trabalha, Jorge. Você tem alguma informação se o Santa Cruz conseguiu os R$100 mil? Evandro Carvalho declarou ontem aqui no programa que o Santa solicitou árbitro de fora e as despesas chegam a aproximadamente 100 mil. E o Tricolor tinha até ontem para fazer esse depósito para confirmar a arbitragem. À noite, Evandro Carvalho me ligou para informar que o Santa prorrogou para hoje, para fazer esse depósito ainda hoje dos 100 mil para confirmar a arbitragem de fora. Diga aí. Agora tem o seguinte, né, Jorge? Veja, pelo regulamento da Federação Pernambucana do Campeonato, árbitros de fora é solicitado pelo mandante. Já que o Náutico não pediu e o Náutico não solicitou, se o Santa Cruz solicitou, eu acredito que deveria ter um acordo entre Náutico, Santa e FPF, porque só quem pode pedir é o mandante do jogo, Jorge. Mas eu não tenho essa informação aí, se o Santa Cruz conseguiu viabilizar essa verba ou não, Jorge. O que eu sei é que a gente viu em algumas informações ontem, alguns grupos de WhatsApp, inclusive alguns ex-dirigentes do Santa comentando e falando em redes sociais, é que quem solicita é o mandante, né? Então, assim, é uma coisa que o presidente da federação tem que explicar, mas eu não tenho essa informação, Jorge, mas a gente está aqui no Arruda, a gente vai sim trazer essa informação. O pedido anterior que o Santa Cruz fez foi para os 2 jogos, da semifinal, árbitro de fora para os 2 jogos, quando o Santa pediu, segundo Evandro Carvalho, entendeu? Só que no outro jogo o Santa foi mandante, tudo bem, ele ia ter que arcar sim, mas esse jogo agora ele é visitante, quem tem que solicitar é o Náutico, né? Uma coisa é certa, se perder o jogo, se não passar, será a última partida de Fábio Cortes no comando. Exatamente, Jorge, ele é um auxiliar da casa, né? Inclusive, Jorge, a gente tem a ciência que o time do Santa melhorou consideravelmente, né, Jorge? A sua performance nesse campeonato pernambucano. Mas ainda está muito aquém, Jorge, de um time que tem uma folha de 1.200.000 para esse rendimento baixo, Jorge. Então, assim, o time melhorou com o Fábio Cortes, mas mesmo assim ainda está muito aquém do que esse time era esperado para render. Lembrando, a folha tem R$1.200.000. Sobre salários atrasados, tá, Jorge? O Santa Cruz está chegando, né, já perto dos 2 meses de salários atrasados, só que fez acordo com os atletas e a expectativa, Jorge, é que deva ser pago 1 mês nesta sexta-feira. Há a possibilidade dessa quantia, né, ser pago aos atletas. Outra informação, Jorge, que a gente colheu, é que na próxima semana deverá estar chegando aqui, né, a cúpula, né, dos investidores da SAF para uma reunião com o presidente Bruno Rodrigues. Por quê?
Só vai ficar faltando, Jorge, cerca de 30, 35 dias para chegar a abril. E aí, né, aquele prazo mágico, né, que falaram sobre essa próxima semana. A expectativa é que alguns investidores cheguem aqui em Recife para tratar alguns processos burocráticos com o presidente Bruno Rodrigues, Jorge. E sobre aquelas notícias que você deu em primeira mão, o interesse do Santa Cruz por Bruno Alex, é isso? É Dudu, Heron do Vitória, ex-Vitória? Heron, Jorge, inclusive já está treinando no Arruda, tá? O Heron já está treinando, inclusive, né? A gente já viu ele, inclusive hoje pela manhã aqui, já passou de material. O Dudu, ele ainda não foi oficializado, mas a expectativa é que seja assim contratado. E o Alex Bruno, Jorge, é um centroavante que está no Asa, mas a informação que a gente tem, Jorge, é que o Asa deve comprar os seus direitos federativos, que é preso a um clube do Uruguai. Então, mas eu acho, Jorge, que essas contratações aí, elas devem ser pausadas e só devem retornar, Jorge, após a chegada do treinador, né? Até porque não faz sentido, Jorge, estar contratando jogador sem ter treinador, né? Quando se tem uma oportunidade de mercado, aí tudo bem, que é um jogador que possa vir a ajudar, que ele seja unanimidade, ok. Mas não faz sentido estar fazendo planejamento de contratações sem ter um treinador, logo também o salário do clube está atrasado. Então, assim, eu acredito que essas negociações aí, elas devam ser pausadas, Jorge Soares. Você vê condições, então, do Santa reverter a situação, Diego? Jorge, um jogo, né, Jorge, onde tudo pode acontecer, né, Jorge? É um clássico, né? É porque já é chamado o clássico das emoções, né, Jorge? Tantos jogos aí já aconteceram, né, com ambos favoritos, e assim, quando chega dentro do campo, o favoritismo, ele não impera, e tudo pode acontecer, Jorge. Então eu acho que vai ser um jogo, mais uma vez, Jorge, muito difícil, tanto pro Santa quanto pro Náutico. E como é clássico, né, Jorge? Deve ser decidido em detalhe, Jorge. Muito obrigado, Diego Gondim, pelas suas informações aí direto do Arruda sobre o mais querido, visando o clássico das emoções. Abraço, Jorge. Abraço ao torcedor pernambucano. Seja um final de semana para todo mundo aí. E que vençam o melhor. E esse melhor seja, né, Jorge? Santa Cruz Futebol Clube. Forte abraço.